Olá, seja muito bem-vindo a mais um IBCcast, o podcast da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu sou o Daniel e hoje nós temos um convidado muito especial para conversar sobre um tema que é o que eu sinto versus o que eu sou, a minha identidade, o que é que me define. E para isso nós vamos falar com o meu querido, amado pai, Ricardo Marques. Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, público ouvinte aí do podcast? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito honrado pelo convite recebido aqui do meu filho Daniel e da minha amada igreja. E estamos aqui para conversar, bater papo a respeito desse tema que eu gosto muito, né? O Daniel sabe que eu curto bastante esse assunto. Então vamos lá. Pois é, a gente escolheu esse tema especialmente, né, para falar com ele, que é psicoterapeuta, é biólogo, também gosta muito de estudar teologia, gosta de uma filosofia, né? Então, juntando tudo isso, a gente consegue chegar, acho que, em muitas respostas legais, tanto bíblicas como psicológicas, neurológicas, a respeito daquilo que nos define, né? E aí, só para a gente começar a pensar sobre isso, eu sempre fico pensando assim, que hoje em dia a gente é muito rápido em rotular as pessoas, né? Em definir as pessoas, em dar uma identidade às outras ou a nós mesmos, né? Baseado numa ideologia, numa crença, num comportamento, seja aquilo uma coisa recorrente ou até mesmo um fato isolado, né? Então basta a pessoa cometer um ato que é diferente daquilo que eu penso, que eu digo logo, você é esquerdista, você é direitista, você está desviado e tal, você é crente demais, você é legalista, você é fariseu, você é machista, homofóbico e por aí vai, né? Então, fascista. É, fascista e tal. Então, sempre a gente tem algum rótulo para colocar no outro, alguma caixinha para dizer, olha, você pensou isso, você automaticamente é isso, ou você sentiu isso, você automaticamente é isso. E muitas vezes a gente mesmo tem a tendência de se identificar assim, né? A gente olha para a minha sexualidade, o meu gênero, os meus gostos, meus desejos, meus vícios, seja comida, mulheres, bebidas, drogas, a minha ideologia, as minhas emoções, né? Eu tô com raiva, eu tô com dor, eu tô com tristeza, então automaticamente eu me torno aquilo, eu não apenas estou sentindo aquilo naquele momento, mas eu sou aquilo, se eu sentir isso, logo eu sou. Então, eu vejo que isso é uma questão recorrente na nossa sociedade de hoje. Eu me pergunto até que ponto isso é saudável, né? Então, queria começar com isso aí. Será que realmente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, isso realmente me define? Isso me diz quem eu sou, a minha identidade? Ou a gente encontra uma resposta diferente, seja na psicologia ou na palavra de Deus? Ótima pergunta, Daniel. Antes de responder a pergunta, eu queria comentar um pouquinho sobre a tua fala, tá? Que antecedeu a pergunta, né? De fato, nós vivemos, não só hoje, isso sempre existiu, mas hoje, por causa do globalismo, nós não temos mais aquela cultura regional, aquilo que era regional tem morrido para dar lugar àquilo que é global, né? Uhum. Isso veio com o advento de internet e a velocidade da informação chegando muito rápido no outro lado do mundo e as pessoas absorvendo isso, né? E nessa cultura, uma sociedade muito frenética, em plena era da informação e da comunicação, nós vivemos a maior crise de informação de todos os tempos, né? As pessoas nunca foram tão desinformadas como são hoje. Ou mal informadas. Ou mal informadas. Acreditam em qualquer coisa que aparece por aí. E as duas coisas, exatamente. Então, isso tem gerado, entre outras crises na sociedade, tem gerado aquilo que você chamou corretamente de crise de identidade. As pessoas têm sofrido muito de crise de identidade, de todo tipo de identidade. Você citou alguns exemplos, né? Então, essa crise de identidade, ela tem hoje se localizado em dois extremos que a gente vê em boa parte das pessoas. Existem aquelas pessoas que se rotulam facilmente, como você descreveu bem, que ou rotulam os outros ou rotulam a si mesmos, né? Carimba, isso é o que eu sou, né? Então, se eu me sinto assim, então eu sou aquilo. O que eu sinto, então eu sou. E no outro extremo, que é algo um pouco mais recente, nós temos visto a cultura da fluidez. Sim. Eu não sou nada. Eu posso ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vier na minha cabeça, então eu posso mudar de uma hora para outra para qualquer coisa. Então é um espectro, posso ser qualquer coisa. Que é o outro extremo da identidade, né? De um lado a gente tem pessoas que são tão arraigadas na identidade que elas acham que tudo que elas são é imutável e elas não são capazes de mudar, elas nasceram assim, então elas têm que abraçar aquilo e pronto. Não importa se é certo ou errado, se alguém... não existe pecado, né? Apenas eu sou assim. E do outro lado, né? O extremo da falta de identidade. Eu não me comprometo com nada, eu não faço parte de nada, eu apenas
Eu sou tudo ao mesmo tempo e não sou nada. Exatamente. É a história da fluidez. A gente tem visto isso, por exemplo, na chamada identidade de gênero, que hoje está muito em voga, né? Se fala demais nisso. Houve um tempo em que a identidade de gênero era definida biologicamente, ou é homem ou é mulher, e hoje a identidade de gênero ela é chamada fluida, né? Ela é uma construção social, então eu me identifico, eu posso hoje ser mulher, amanhã eu sou homem de novo e tal. Até um dia desse dizia que não, se você tivesse uma mudança na sua identidade, ficava permanente aquilo, não tinha mais sentido você retornar. E hoje não, já é a fluidez do gênero. Que era a ideia do que eu nasci assim, né? Exatamente. Eu sou mulher ou eu sou homem, né? Eu posso ter nascido no corpo errado, mas eu sou. E agora já é a ideia de que não, eu posso ser um dia uma coisa, outro dia outra, ou não ser nenhuma das duas, né? Exatamente. E aí ninguém está ligando muito para a ciência, na verdade, né? As pessoas se identificam com esses estilos de pensamento, com esses extremos, e acaba dando as costas para a ciência. Quando você chega com ciência para apresentar, a mente humana é seletiva, então ela vai olhar para a ciência e dizer assim, bom, isso daqui eu acato porque é conveniente para mim, mas isso aqui, como não é conveniente, eu digo que não presta, não serve, está errado, né? Não estou dizendo que a ciência tem resposta para tudo, que ela não tem. Sim. E muitas vezes a ciência erra. Mas quando eu negligencio totalmente a ciência, nego tudo que a ciência diz porque não me convém, aí eu estou vivendo uma outra crise, né? Que é a crise da não verdade. Não existe mais verdade nenhuma. Nem a ciência, nem o método científico mais pode definir qualquer verdade factual. Ou seja, não existem fatos. Só é o que eu penso e o que eu sinto. Tanto que é comum que nos grupos aí dos diversos espectros políticos, ideológicos, né? Que um grupo use argumentos muitas vezes opostos cientificamente, né? Como esse da natureza e esse da fluidez, para justificar a mesma coisa, né? De acordo com a conveniência. A gente vê isso com a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Os mesmos grupos, muitas vezes, eles defendem que a orientação sexual é imutável. Criou-se esse conceito, que ele não é um conceito científico, é um conceito muito mais cultural, mas invadiu o meio acadêmico e aí ficou, né? Então impõe-se isso fortemente, o conceito de orientação sexual, de que é assim, você nasce com aquilo e você não pode mudar. E, curiosamente, esse movimento ideológico, ele aceita que um heterossexual, que sempre se viu heterossexual, ele pode, de repente, mudar para a homossexualidade, mas se um homossexual falar em mudar para a heterossexualidade, não pode, porque, nesse caso, é imutável a orientação sexual. Porém, o gênero é fluido. Então, não é interessante como a coisa é de acordo com a conveniência, né? Não há nenhuma coerência, nenhuma ciência por trás disso. Mas vamos lá, responder a sua pergunta finalmente. A gente acabou desviando aqui. Será que aquilo que eu sinto, então aquilo me determina, né? Foi a sua pergunta. Aquilo determina quem eu sou? Não. A resposta é não. E não é uma resposta opiniosa, né? Não tem a ver com a opinião minha ou de qualquer um, mas é um fato. A maneira como a mente humana funciona, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista teológico e bíblico, diz que nós não somos aquilo que nós sentimos. Né? Do ponto de vista bíblico, a gente vê, por exemplo, em em Jeremias 17:9, né? Um texto até bem conhecido que diz: o coração do homem é enganoso, enganoso e perverso, né? Então, vamos lá analisar esse texto. O coração do homem aí, claro que não está falando do coração órgão, o órgão muscular que bombeia sangue para o corpo, né? Coração é um sentido metafórico e está se referindo ao sentimento. Então, a palavra de Deus está dizendo que o sentimento do homem, o sentimento humano, ele é enganoso e perverso. Obviamente, não está dizendo que tudo que um ser humano sente é engano, mas está dizendo que o risco de engano é bem considerável. Não posso confiar em tudo que vem das minhas disposições, então, do que eu estou sentindo naquele momento, os meus desejos. Né? Isso, então os meus sentimentos, sejam eles quais forem, não são tão dignos de confiança como nós gostaríamos. Nós precisamos dos sentimentos. Deus nos fez criaturas sentimentais, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então, como Deus tem sentimento, nós também temos sentimento. Mas esse sentimento humano, não o de Deus, que é perfeito, o sentimento humano não é confiável. Bom, se o sentimento humano, a Bíblia está dizendo que ele não é confiável, então, na hora que eu sinto alguma coisa, como é que esse sentimento vai me definir? Eu sinto, então eu sou?
eu pego no consultório com frequência adolescentes, jovens, adultos e idosos que volta e meia estão envolvidos nesse dilema. Eu estou vivendo uma crise existencial, eu estou vivendo um dilema moral, ético, espiritual ou de qualquer outro tipo. Por quê? Aí quando você vai ouvir a pessoa, o problema está no sentimento dela. Porque eu tenho me sentido assim. Então isso quer dizer que eu sou assim, que eu sou assado, né? E aí a gente vai então trabalhar com a pessoa para ajudá-la a desconstruir essa crença de que o que ela está sentindo determina a verdade. O problema é que o sentimento é algo muito poderoso. Ele arrasta a gente porque ele mexe com as nossas emoções. Ou ele é resultado das nossas emoções. Então, na hora que eu sinto, aquilo é tão avassalador que é muito convincente. Para qualquer pessoa, mesmo para pessoas que entendem desse assunto, o sentimento ele pode confundir muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na Bíblia está dando esse alerta, né? Jeremias está dizendo, olha, cuidado aí, porque o coração é enganoso. Cuidado, porque você pode sentir coisas que não tem nada a ver com a realidade e você achar, por causa do poder do sentimento, que aquilo é a realidade. E se eu sentir que aquilo é realidade, eu vou me comportar como sendo realidade. Existe um princípio bem conhecido hoje no mundo da neurociência, da psicologia, né, da psicoterapia, que é assim: aquilo que eu penso influencia como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto influencia como eu reajo e me comporto. Então, eu tenho que ter cuidado com os meus pensamentos e meus sentimentos. E como eu me comporto influencia também, né? O que eu penso e o que eu sinto também, né? É um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. Isso, porque na hora que eu adoto aquele comportamento como reação ao que eu sinto e ao que eu penso, eu reforço, eu fecho o circuito. Isso. Eu reforço o que eu penso e o que eu sinto. Então, a minha mente, principalmente o inconsciente, ele vai aprender com isso, mesmo aprendendo errado. Ele vai reforçar aquilo e cada vez mais aquela crença se reforça. Então eu vou me convencer, vai chegar um momento em que eu estou tão convencido que eu vou acreditar que eu nasci assim, que não, isso está comigo, eu não tenho como não ser da minha natureza essa condição, né? Então passa a ser uma condição quando na verdade não é. Por isso é que as pessoas se espantam quando veem alguém mudando radicalmente numa determinada área da vida, né? Seja na sexualidade, seja em outras áreas, a gente vê com constância. Então a ideia do sentimento ser convincente o suficiente para fazer com que se eu permitir, né? Mas a gente geralmente permite porque a gente não está atento para isso, me convencer de que eu sou aquilo que eu sinto. Então a ciência diz que nós não somos o que nós sentimos, por conta disso que eu acabei de explicar, e a Bíblia diz também. Então as duas coisas estão casadas. Com certeza. E inclusive a gente começou falando de um assunto polêmico, né, que é a questão da sexualidade, mas isso aí, se você for olhar esse ponto, ele se revela em inúmeras áreas da vida, né? Por exemplo, e a Bíblia tem muito a ver com isso, as questões de saúde mental, né? A pessoa ser dominada por um sentimento, então, e aí ela vai realizando comportamentos que influenciam os pensamentos, influenciam os sentimentos e nesse círculo, né? Gerando, por exemplo, cada vez mais uma depressão ou uma ansiedade, né? E a pessoa olha para aquilo e diz, não, eu sou assim, eu sou depressivo, não tem como eu combater isso, então eu sou ansioso, então eu não consigo fazer determinadas coisas, eu sou incapaz, né? E por aí vai. Ou então a pessoa que é usuária de drogas, né? E ela vira refém daquilo ali, né? Daquele desejo terrível, né? Que ela não consegue saciar jamais e sempre procurando mais e mais. E acredita que não pode sair disso, né? Isso, assim como a pessoa que, sei lá, eu tenho raiva de alguém, desejo matar alguém, então significa que eu tenho que ser um assassino. Eu cobiço a mulher do próximo, significa que eu devo abandonar minha mulher e adulterar, né? Então, em todas as áreas da vida a gente pode olhar que se nós somos dominados pelo sentimento, nós vamos acabar na desgraça, né? Infelizmente a gente tem uma sociedade que muitas vezes estimula o hedonismo, né? A busca do prazer pelo prazer, a busca do desejo pelo desejo. Isso. E diz, nós não podemos negar os nossos desejos, negar aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, mas quem disse que o que nós desejamos é o que é melhor para nós, né? Exatamente. E aí, pensando na palavra de Deus, né, para complementar, eu anotei aqui alguns versículos que eu acho que tem tudo a ver com isso também. Primeiro é 1 Pedro 2,9, né, que fala assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele está dizendo aqui que a gente tem uma identidade e um propósito. Qual é a nossa identidade? Nós somos o povo de Deus, uma nação santa.
Então nós temos que agir de acordo com isso. E para quê, né, que nós existimos? Para anunciar as grandezas dele. Ele nos tirou das trevas para a luz, ou seja, ele mesmo realizou uma mudança na nossa vida. E muitas vezes a gente acredita que coisas muito menores são incapazes de ser transformadas, né, por ele. E depois disso a gente olha para os escritos de Paulo, né, em que ele fala muito sobre como nós não pertencemos a nós mesmos mais quando a gente conhece a Cristo, né? E aliás, a gente nunca pertenceu, porque nós somos criaturas de Deus, né, feitos por ele, a imagem e semelhança dele, com um propósito que ele criou, não é da nossa cabeça. Que existimos num mundo caído, então nós somos escravos do pecado, escravos do mal, né? O nosso desejo nos domina, as nossas lutas nos dominam. Então nós já nunca fomos nossos. Nós somos do diabo e por misericórdia Jesus, com a sua graça, né, nos resgata e aí nos torna então servos dele. E que coisa maravilhosa, né? Exato. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 6, ele diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. E depois em Colossenses 3, ele escreve assim: vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, assim, isso é a prova, né? Ele diz: vocês morreram. E de fato o sacramento do batismo, né, que a gente pratica, é justamente isso, é morrer para o mundo, né, entrar nas águas e sair uma nova criatura, né, em que tudo se fez novo. Então o velho homem morreu, já passou, e um novo homem surge, que é um homem que tem a presença de Deus na sua vida, né? Então saber disso é uma grande alegria, porque nos mostra que sim, que Deus é capaz de nos transformar, né? E aí eu tinha uma pergunta que meio que já tô eu mesmo dando a resposta, mas é assim, rapaz, então Deus não me fez de forma imutável, isso a gente já entendeu. Mas como é que eu sou capaz de mudar? Assim, agora mais uma vez, né, como cientista e como homem de Deus, essas duas facetas da nossa vida. Às vezes a gente até sabe, rapaz, e a fé é uma coisa complicada, né? Eu me lembro daquele cara que disse para Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, né? Ou seja, eu acredito sim que o Senhor pode fazer, mas me ajuda na minha falta de fé, de muitas vezes achar que você tem até poder, mas será que Ele vai fazer na minha vida a transformação? Às vezes eu tenho muita fé para acreditar que Deus é capaz de transformar todo mundo, a pior das pessoas que eu conheço, mas não a mim mesmo, né? Então como é que nós podemos ser capazes de mudar os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas crenças de uma forma saudável? Pois é, aí a gente tem um conflito entre o que e o como. Muitas vezes nós sabemos o que, né? O que é que nós precisamos, do que é que nós precisamos. Eu preciso mudar. E eu acredito que eu posso mudar porque Deus diz que eu posso, né? Eu acredito que Ele pode me mudar. Mas o que é que a gente faz? Muitas vezes nós assumimos uma postura passiva porque nós não sabemos o como. Como eu não sei o como, então eu vou deixar que Deus faça. Aí eu fico passivamente esperando. E a mudança às vezes não vem, né? E aí eu digo: puxa vida, Deus não está fazendo a obra que Ele prometeu. Eu costumo dizer que a Bíblia tem as respostas, mas se eu não buscá-las, se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber as respostas. E se eu não souber, eu não experimento, né? Então vamos procurar na palavra de Deus. Tem muitos textos, mas nós não vamos explorar, não vamos fazer aqui uma aula teológica, né? Mas vamos para textos-chave, por exemplo. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Para crentes, cristãos. Epístola de Paulo aos cristãos que moravam em Roma naquele tempo. Não é para pessoa que não tem Cristo, é para quem já tem. Porque existe uma crença equivocada que é muito propagada por aí nas nossas igrejas, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é um versículo bíblico verdadeiro. Se a Bíblia está dizendo, então é fato. E a pessoa então diz assim: então se eu estou em Cristo,
eu já sou nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, está tudo resolvido na minha vida. Todos os meus problemas vão acabar, né? Todas as minhas lutas vão sumir imediatamente. Cria-se uma falsa expectativa. Por que falsa expectativa? Porque a gente não pode pegar um versículo bíblico, recortar e construir toda uma conclusão em cima daquilo, tirando do contexto e do contexto geral da Bíblia. A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo, o que Deus nos diz através das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, no todo. Eu tenho que conhecer o todo, não adianta conhecer pedaço. Então, quando a gente conhece o todo, nós vemos Deus dizendo que não é assim como você está pensando. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque está agora, é parte de uma nova criação. O que era antigo que se passou é a sua condição de perdido, de condenado. Né? Eu posso não ser mais escravo do pecado, exatamente. Mas não quer dizer que ele ainda não me tenta. Isso, e que eu não caio. Eis que tudo se fez novo. O que é que se fez novo na sua vida? Agora você tem salvação em Cristo, agora você tem posse da vida eterna, mas você continua, a Bíblia diz, pecador. E como pecador, você precisa lutar contra essa velha natureza, porque a Bíblia diz que quando a gente se converte, a velha natureza não some. Nós apenas adquirimos uma nova que passa a conviver com a velha. O apóstolo Paulo fala disso, né? com fartura. Ele diz, olha, a velha natureza milita contra a nova natureza e a nova contra a velha. A carne contra o espírito contra a carne. Então, agora que eu sou nova criatura, eu não tenho mais só a velha natureza, não tenho só a carne. Eu agora tenho a nova natureza também, e tenho o espírito também, que agora vai militar. Então, a vida do cristão é uma vida de luta. Sim. E se eu não entender isso, eu vou viver frustrado, achando que Deus não está agindo na minha vida. Como é que eu sou um crente verdadeiro se Deus não está agindo na minha vida? Como não está agindo? Porque eu continuo sendo tentado, eu continuo caindo em alguns pecados, eu continuo lutando. A vida do crente é assim? É o que a Bíblia diz. Tem uns que assistem e vão dizer, vixe, rapaz, é difícil desse jeito, então não sei se eu quero esse negócio aí. Mas acontece que não é fácil. Jesus disse que não era fácil. No mundo passareis por aflições, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Então não é fácil, de fato é difícil, mas vale a pena. E sempre Deus nos dá uma esperança. Junto com cada tribulação tem uma esperança. Exatamente. E a esperança é do verbo esperançar, não é do verbo esperar, né? Não é na ideia de que eu vou esperar pacientemente para ver se vem alguma coisa por aí. Não. Esperançar é que vem sim, está garantido. Eu só preciso ter o vigor para junto com Cristo, né, segurando na mão dele, eu ir até o fim. Então, voltando para Romanos 12:2. Quando o apóstolo Paulo diz lá para os romanos, o que é que ele está dizendo ali para os cristãos? Não se amoldem ao padrão desse universo. Não se amoldem, não se conformem, né? Conformar no sentido de tomar a forma, né? Não tomem a forma deste mundo. Pelo contrário, transformai-vos, né? Se transformem. Então, os caras já são salvos, já são convertidos. Como é que o apóstolo Paulo está chegando para mim, que sou cristão já convertido, e dizendo assim, ei, você precisa se transformar, Ricardo? Mas eu já aceitei Jesus, não já fui transformado? Transformado em quê? Em que condição, né? Então eu fui transformado de perdido para salvo. Eu sou culpado, né, pelos meus crimes, eu pratiquei, sou culpado, mas alguém anulou, né? Anulou a sentença. Então eu fui anulado. O juiz, que é Deus, por causa de Jesus, anulou a minha sentença e eu agora estou livre daquela condição de perdido, de ir para o inferno. Ok, mas Paulo está dizendo, se transformem. Tá bom, Paulo, eu entendi, temos que transformar. Como? Aí ele responde, né? Modificando sua mente. Transformai-vos, renovando a vossa mente, que é um termo no grego, metanoia. Significa o quê? Você pega a sua mente, desmancha e faz de novo uma nova, né? E o mais legal que eu acho nesse versículo é a conclusão dele. Ele diz, e assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim é uma condição. Ele está dizendo, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar sua mente. Você cristão, se você cristão não mudar sua mente, você não experimenta a vontade de Deus. Claro que Paulo não está dizendo que Deus só vai fazer a vontade dele na nossa vida se a gente mudar a mente. Deus faz a vontade dele na hora que ele quer, do jeito que ele quiser, com a minha mente, do jeito que a minha mente estiver. O que ele está dizendo ali é que nós somos sim
alvo da vontade de Deus, mas nós não a percebemos. Nós somos alvo da perfeita vontade de Deus na nossa vida, mas nós vivemos como se não fôssemos. Se a minha mente não estiver modificada, eu não vou perceber Deus agindo na minha vida. E se eu não percebo Deus agindo na minha vida, a minha vida cristã vai ser terrível, de sofrimento, eu vou viver para baixo, cabisbaixo, deprimido, angustiado, né? E como é que existe contentamento no meio do sofrimento, como Jesus disse que era para a gente ter? Justamente porque a mente tem que mudar. Quando a mente muda, eu olho para as coisas de uma maneira diferente. A realidade é cruel? É. Nesse mundo nós temos aflições, Jesus garantiu. Então tá bom, ele não prometeu só uma vida boa, que legal, porque agora eu sou cristão, não. Uma vida de sofrimento, mas de contentamento. Por quê? Porque a minha mente está diferente, né? Então essa mudança de mente é a prova bíblica, teológica, de que nós somos capazes de mudar, né? E que a mudança é mental. Agora vamos para a ciência. Eu já ia perguntar, essa mudança de mente, ela é simplesmente algo feito espiritualmente, né? Porque tem gente que vai dizer, não, basta você ler a Bíblia, orou, pronto, aí tá tudo resolvido. Não. Temos vários psicólogos aqui na igreja, né? Como você mesmo, terapeuta. Existe um motivo para essas profissões. Qual é a conexão delas com a palavra? Depende de quem exerce a profissão. A psicologia ela pode ser um instrumento do diabo, do demônio, né? E tem sido muitas vezes. Mas aquele que exerce, ele pode filtrar as coisas e trabalhar com as ferramentas da boa ciência. Aquela parte que, depois de muita filtragem, muita mesmo, você extrai algumas técnicas, né? E alguns métodos que permitem que você ajude as pessoas nesse sentido. E ajude a si próprio, né? Então vamos para a ciência. A ciência, de novo, ela casa com a Bíblia nesse aspecto, né? Eu costumo dizer, como outros diziam já antes de mim, né? Outros que eu não sou digno nem de atacar a correia da sandália deles. Outros intelectuais. Não, eu não sou intelectual, mas outras pessoas que sabem mais do que eu, né? Um princípio muito verdadeiro é que a boa ciência nunca se choca com a Bíblia. Quando a ciência e a Bíblia se chocam, ou é porque é uma má ciência, uma ciência mal feita e a ciência está equivocada, ou nós estamos entendendo a Bíblia errado. Um dos dois. Mas ou é má ciência ou é má teologia. Ou má boa teologia. Ciência e boa teologia. Exatamente, nunca se chocam. Então aqui nós estamos vendo de novo, né? Já vimos hoje uma vez, estamos vendo agora pela segunda vez o casamento entre ciência e Bíblia e teologia. O que é que a ciência diz? Que a mente é sim mutável, tá? Sem tocar no assunto espiritualidade. Nós aqui, por termos fé e por crermos no Espírito, né? Tanto no Espírito Santo como no nosso Espírito, a gente sabe que a área espiritual não pode ser negligenciada, ela tem participação importantíssima nesse processo de mudança verdadeira. Eu acredito que técnicas humanas, elas podem ajudar o ser humano a mudar até um patamar e conseguir até algumas melhoras, alguns ganhos até ali. Mas não é a plenitude de transformação que a Bíblia promete. O restante é só o Evangelho e o Espírito de Deus que faz. Mas falando de ciência, nós temos o mesmo princípio de Romanos 12:2. Mudança de mente. Paulo está dizendo, olha, para você se transformar, você precisa mudar a mente. A ciência diz a mesma coisa. E a gente acabou de falar aqui, o que eu penso influencia, o que eu sinto influencia como eu me comporto. Aí o meu sentimento me faz sofrer, o meu comportamento causa danos a mim e aos outros. Tá? Como é que eu mudo isso? Mudando minha mente. Tá, mas a mente, ela está onde? A gente está falando que essa sequência aí, ela está começando nos pensamentos. Então a ciência hoje diz, você precisa ir lá para os pensamentos e começar com eles. Não são apenas os pensamentos, mas começa com eles. Se os pensamentos é que geram sentimentos ruins, eu tenho que analisar esses pensamentos. Se eu conseguir parar, com ou sem ajuda, para identificar os meus pensamentos que me perturbam e analisar esses pensamentos para ver se esses pensamentos são válidos ou não, tá? E concluir, se esses pensamentos não forem válidos, eu estou sofrendo à toa. Pensamentos inválidos estão produzindo sentimentos ruins em mim que me fazem sofrer e me comportar ruim.
comportar de forma negativa. Mas como assim? Então eu tenho que modificar esses pensamentos. Aí nós temos técnicas de modificação de pensamento, que a Bíblia também ensina, lá em Filipenses 4. Né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Né? Então, ali é uma técnica que Paulo está ensinando. Você quer mudar a sua mente? Comece trabalhando os seus pensamentos para que eles se foquem, né? Precisa de esforço, não é uma coisa que você faz facilmente, gratuitamente, não. Ele está dizendo, olha, cara, tente, procure, faça isso, se esforce para direcionar os seus pensamentos para aquilo que é bom. E aí você vai reprogramando a mente está lotada de pensamentos que você põe a atenção em coisa ruim, agora você tem que treinar o contrário, treina a mente para pensar o contrário, vai demorar, vai dar trabalho, mas funciona. A ciência diz a mesma coisa, né? Tem técnicas de treinamento, de mudança de pensamento. E quando você aprende a mudar esses pensamentos através dessas técnicas, que coincidem com as técnicas bíblicas, você modifica os sentimentos, porque eles vêm do pensamento. E se você modifica o sentimento, você acaba mais facilmente modificando o comportamento também. Aí tem a mudança completa, né? Eu acho muito interessante o conhecimento humano. Eu acho muito interessante o conhecimento humano porque a ciência ela traz as ferramentas que possibilitam eu fazer isso que a palavra de Deus já diz, né? Que é transformar a minha mente. Só que, como foi falado, né? Cada área ela tem o seu objetivo. Então, enquanto ela vai ter ferramentas importantíssimas para compreender o nosso cérebro, como ele funciona e como mais facilmente ele se modifica, né? Como é que o meu pensamento influencia a minha ação e vice-versa. Só a palavra de Deus ela vai nos trazer o porquê, os valores, onde é que eu quero chegar, por que isso é bom ou ruim, né? Isso. Porque a ciência nunca vai poder dizer eticamente e moralmente o que é que importa, né? Não. Ela simplesmente vai poder me dizer o como eu faço, mas o valor daquilo está na palavra, né? O princípio, né? Que me diz para que eu vou mudar minha mente, por que eu preciso ser assim, por que é melhor assim do que assim. Não é só porque eu me sinto bem, mas é uma coisa muito mais importante, mais transcendental, para me tornar mais parecido com Jesus. Daniel, esse ponto aí é vital, né? É uma coisa que o pessoal esquece muito, tanto do lado da ciência como do lado da fé, né? Esquece que a diferença marcante entre esses dois campos eles têm uma interseção. Mas eles não devem invadir um ao outro porque eles são escopos diferentes. A ciência ela trabalha o como funciona, né? Deixa eu entender, deixa eu desbravar isso aqui para compreender os mecanismos. É como a fé trabalha o porquê, né? Porquê disso? Por que mudar? Aí a ciência diz, tá, eu entendi o porquê, a fé está me dizendo por que eu devo mudar. Agora que eu sei por que eu devo mudar, como é que eu mudo? Aí eu tenho técnicas, a ciência pode oferecer isso. E aí eu queria só voltar a um ponto que eu achei muito legal, né? Falando aí, foi citado Paulo, várias coisas sobre, rapaz, eu preciso realizar um esforço, né? E eu estou sempre numa luta constante comigo mesmo, em que os pensamentos maus vêm e se degladiam com os bons, em que a minha carne se degladia com o meu espírito, né? Tanto cientificamente como espiritualmente falando, é a mesma coisa. Até falando psicologicamente, tem a ideia do pensamento intrusivo, né, e tudo mais. E falando espiritualmente, nós temos a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa militando contra o nosso espírito e contra o Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração dia a dia, né? Paulo chegava a dizer que tinha que esmurrar o próprio corpo, né? E aí eu fico... eu me lembro muito, de vez em quando eu me lembro disso, porque tem uma série que é House, né, lá do Dr. House, aquele médico meio maluco, né, estilo Sherlock Holmes da medicina, né, que investiga, né, os casos mais diferentes lá nos Estados Unidos e tal. E essa série tem um episódio que sempre para mim ela fala muito sobre a natureza humana, que é um episódio que mostra um cara, não lembro qual é o episódio exatamente, mas é um cara que ele tinha um problema neurológico, que ele perde a capacidade de mentir e de esconder, né, os sentimentos dele, os pensamentos dele e tudo mais. Então o que acontece? Ele é um cara que é super amado pela família dele, tem uma família boa, tem uma esposa, e a mulher dele ama e tudo, e ele é ótimo, né, com a família e tal. E aí ele começa a ter esse problema, ele começa a falar mal de todo mundo que aparece. O médico vai cuidar dele, diz, mas você é feio, viu? Mas você é não sei o quê. E aí ele comenta as coisas sem nenhum filtro, né? Como as coisas que passam na nossa cabeça, que a gente pensa, claro que eu jamais falaria isso, né? Em público.
E aí ele começa a falar mal da esposa dele, né? Quando ela aparece e tudo. E aí todo mundo fica com ódio desse cara. Diz, poxa, que cara imbecil, né? Olha as coisas que esse cara pensa, ele não tá inibido, ele tá falando tudo que vem na cabeça dele. E aí eu vendo esse episódio, eu pensando, poxa, mas todos nós, imagina se todos nós, as pessoas pudessem escutar aquilo que nós pensamos, né? Quantas coisas nojentas, terríveis, quantas imoralidades, quantas violências, quantos palavrões, quantas maldades, né, passam na nossa mente que jamais foram transmitidas para o mundo, né? E aí o Dr. House vai lá e ele comenta um negócio tipo assim, olha, eu admiro esse cara, porque talvez para muitos de nós que não pensemos essas coisas seja muito fácil a gente ser bom, a gente tratar os outros bem, a gente fazer elogios. Mas ele realmente ama a família dele. Ele está aqui porque ele quer se tratar, porque ele quer estar com a esposa dele e ele não quer falar essas coisas ruins para ela e para as outras pessoas. Por mais que elas venham na cabeça dele. Então, o quão mais difícil é você estar diariamente em luta consigo mesmo, né? Ele fala isso. Você está diariamente em luta consigo mesmo, com esses pensamentos ruins, e você se esforçar o tempo todo para ser uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa que fala algo que edifica o próximo e não algo que machuca, né? Uhum. Então, talvez para alguns que cresceram num ambiente que todo mundo era legal ou que tem uma personalidade mais afável, seja muito fácil dizer, é muito bom, é muito fácil eu ser legal, ser gente boa. Mas para alguém que cresceu na dor, na luta, ou para alguém que tem uma luta na área da ira, sei lá, por exemplo, que luta com as palavras torpes, o quão mais lindo é ver a transformação que Deus faz na vida dessa pessoa, né? E aí a série não fala sobre Deus nesse ponto, mas para mim é isso, né? Olhar aquele cara é uma representação da natureza humana. Uhum. A gente pode não falar, mas tudo aquilo está guardado no nosso coração. Uhum. A gente sonha dormindo, a gente pensa, de repente vem um negócio louco na nossa cabeça e a gente, não, sai daqui, né? Não vou falar isso. E o quão lindo é você lutar com a sua natureza diariamente e poder dizer sim, é difícil, mas o Jesus está me sustentando para eu lutar dia após dia para ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Amém. E o que nós temos vivido hoje, que a gente comentou no começo, né? É o contrário disso aí. A sociedade tende cada vez mais para uma interpretação equivocada de entreguismo, né? E de considerar que aquilo que a gente pensa então e eu devo falar, né? Então assim, eles confundem com hipocrisia. Hipocrisia é quando eu sou um fingido, né? Uhum. Quando eu me aproveito das situações para poder enganar os outros, não deixando transparecer quem eu realmente sou. Mas uma pessoa como essa aí que você falou, ela retrata a natureza humana, como você disse, e a nossa natureza humana, que muitas vezes é má e tem pensamentos ruins e tudo, o fato de eu lutar contra esses pensamentos, contra essa índole, contra determinadas coisas que eu sinto e faço, o fato de eu lutar contra isso não é uma hipocrisia. Uhum. Pelo contrário, né? Eu estou aqui reconhecendo que a porcaria de pessoa que eu sou nesses aspectos, e estou indo contra isso porque isso faz mal a mim e aos outros. Mas o mundo tem dito o quê? O mundo que é anti-Deus, né? Tem dito o quê? Não, mas você tem que ser o que você sente, você tem que dizer o que você sente, o que você pensa, porque senão você está sendo hipócrita. E se você não vive o que você sente, aí você está escondendo a sua natureza, escondendo quem você realmente é, isso, né? Sendo oprimido pela sociedade e tudo mais. Reprimido, né? Está reprimindo, o que é um conceito completamente equivocado. Pois é. E assim, mudando um pouco de assunto, só para a gente fechar a conversa, tem uma pergunta que eu acho muito capciosa, mas eu espero que a gente consiga chegar a uma conclusão sobre isso. Mas beleza, a gente falou tudo isso sobre, rapaz, eu não sou definido pelo que eu sinto. Eu sou definido pela minha escolha, né? A minha identidade em Cristo. Mas ao mesmo tempo a gente tem um fenômeno nas igrejas cristãs, especialmente hoje em dia em muitas igrejas evangélicas, né? Que é o fenômeno de ser definido pelo que eu sinto religiosamente. Uhum. Então eu digo, rapaz, eu acredito em Deus porque eu senti que um arrepio aqui no culto, então Deus existe. Porque eu senti a presença dele, e aí a gente tem os fenômenos aí das coisas mais loucas dos vídeos que a gente vê na internet, né, na TV, das pessoas caindo, das pessoas fazendo as coisas mais... fazendo umas danças estranhas, né, rastejando igual um leão, etc. e tal. Chama de unção, né? Pois é, tudo em nome da unção divina.
E aí, e também essa ideia de uma supervalorização de determinados dons carismáticos, né, das línguas e tudo mais, e dizer que você só é crente se você tem experiência do fogo com Deus o tempo todo, né, tá sentindo Deus o tempo todo. Então, como é que isso se conecta com a nossa espiritualidade? No âmbito religioso, será que eu sou o que eu sinto? Ou existe algo mais para eu entender que Deus realmente existe, né? Eu posso... será que eu sentir Deus é uma justificativa o suficiente para eu dizer que Deus é real? Ou existe algo mais que nos proporciona uma fé mais genuína e mais certa, até biblicamente falando? Difícil, hein? Não sei se eu vou conseguir responder a contento, mas vamos refletir a respeito, né? De novo, o que é que a Bíblia diz? Eu acho que esse é o nosso parâmetro, tá? Depois a gente vai para a ciência, o que é que a ciência diz. Mas o que é que a Bíblia diz? Vamos procurar na Bíblia o que é que ela fala a respeito dessas questões que você colocou aqui. Tem alguma referência bíblica que nos faça concluir que nós, do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, nós somos aquilo que nós sentimos? Tem algum lugar na Bíblia que diga que nós somos verdadeiros cristãos, convertidos, nascidos de novo, porque nós sentimos que somos? Por causa de uma experiência de fogo com Deus, né? Não estou dizendo que as experiências não existam. Elas existem, a gente conhece, né? Alguns passam por experiências extraordinárias, sobrenaturais, outros não. Outros passam por experiências mais racionais, assim por diante. Eu acho que Deus trabalha diferente com cada um. Nós não estamos aqui negando essas experiências, nós estamos questionando se essas experiências é que definem a condição de um cristão autêntico, renascido em Cristo, né? Eu acho que a Bíblia não tem nenhum fundamento para isso aí. A Bíblia não, pelo contrário, a Bíblia ensina que a nossa fé é uma fé racional, né? Então, em primeiro lugar, a compreensão da mensagem do Evangelho e não o sentimento do Evangelho. Há uma mensagem. Não é o medo do inferno, né? Não é o pavor, não é o sentir a presença, é o saber quem Deus é, né? Conhecer, isso, exatamente. Há uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, uma mensagem do Evangelho de Cristo, e essa mensagem ela é racional, ela segue uma lógica. Há uma lógica teológica nela, que começa lá em Gênesis e termina no Apocalipse, né? Que começa lá na queda do homem, que é onde se originou todo o problema, tá? E vem através das profecias e das revelações até o tempo presente do Evangelho. E se eu não compreendo essa linha, eu não compreendo o Evangelho. Se eu não compreendo o Evangelho, eu não posso ter uma fé autêntica. Então as pessoas e são muitas, né, que entram para uma igreja, adotam uma fé cristã, evangélica, seja qual for, por causa da experiência, porque eu senti, porque eu vi, né? Essa pessoa provavelmente vai ter uma queda em algum momento, porque quando ela se deparar com a necessidade de compreender, né, de conhecer Deus e compreender a mensagem do Evangelho, e ela não conhecer de fato a Deus e não compreender essa mensagem, na hora que isso for cobrado dela, ela cai, porque o sentimento não sustenta. O sentimento não sustenta, a experiência não sustenta. Por isso, muitas pessoas e até muitas igrejas que se sustentam com base na experiência e no sentimento, elas precisam estar mantendo isso todo o tempo queimando, né? Tem que estar fervilhando todo o tempo, porque senão desaba tudo. E aí eu gosto de perguntar, já perguntei isso muitas vezes a mim mesmo e a muitos irmãos, e até a minha própria igreja eu já perguntei, né? E se a gente parasse tudo? E se a gente tirasse as programações, a gente tirasse a música, o louvor, né? Os acampamentos, a gente tirasse os momentos emotivos, e a gente fosse agora só ter exclusivamente a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus e a oração. Se nós fôssemos ter só isso, né? Quem ficaria? A gente precisa pensar nisso, perguntar. Inclusive, né? Eu me lembrei do próprio pastor Armando, ele falando com a gente um dia desses. Aliás, acho que ele falou até no culto agora, domingo. Que ele disse, né? Ele falando dos GRs, né? Ele dizendo, olha, a igreja nas casas é o futuro, né? A igreja nas casas é como na China, né? Rapaz, lá você
Se você não tiver pronto, preparado para sofrer, né, para ser perseguido, aí não é qualquer um que aceita não, né? Então ele falou assim, nós precisamos fortalecer isso, porque um dia pode ser que a gente, essa tenda aqui, mandem derrubar tudo aqui, né? E aí para onde é que nós vamos, né? Exatamente. Então cada um vai ter que estar onde está e usar a simplicidade. E eu acho muito linda a simplicidade do evangelho. Não precisa de muito, né? Como a gente fez esse mês de dezembro, o último clubão bíblico com a sala de oração, a gente se encontrou numa praça, que a gente já tinha feito em setembro também. Simplesmente botou uma toalha, levou uma comida, um violão, convidou as pessoas lá, olha, quem quer conversar aqui sobre Deus, conversar sobre qual é a sua esperança, qual é o seu medo, e a gente foi lá, juntou mais de 30 pessoas, e para mim foi impressionante, assim, porque é a simplicidade total. As pessoas sentaram lá nos banquinhos, a gente cantou, errei que só desafinei e tudo, e o pessoal cantou do mesmo jeito, e eu perguntei qual é o seu medo, qual é a sua esperança, e as pessoas compartilhando e falando de Jesus, e é incrível ver, assim, porque não precisa de muito, né? A gente gosta de enfeitar demais. E claro, eu acho lindo ter os instrumentos bem feitos, glorificam a Deus, uma estrutura bem montada glorifica a Deus. Mas se a gente perder tudo, se proibir a gente de fazer, a essência ela tem que permanecer, né? Isso. Por isso que a construção tem que ser a partir da essência. E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, elas constroem a partir do excesso. Eu faço um show, aí depois eu enfio a Bíblia no meio para dizer que tem Deus. Exatamente. Né? Essa estratégia é equivocada. Eu acho que o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus é muito simples. Jesus era e é muito simples, né? A palavra de Deus, na sua essência, é muito simples. A salvação é muito simples de entender. A igreja de Cristo é muito simples. Tudo é muito simples, muito modesto, muito humilde, muito fácil de você realizar, né? Nós é que complicamos demais. A gente inventa tanta coisa, aí a igreja complica e as pessoas ficam complicadas também, né? Então a gente precisa resgatar. Eu não sei se eu respondi, né, com a tua pergunta, com essa ideia de que não há base bíblica para que o sentimento e a experiência sejam o fundamento da fé, né, e o sustentáculo da fé e da vida cristã. Não, a fé é racional, o culto é racional. Paulo escreve isso. Paulo escreve isso. O nosso culto é racional. Até sobre o exercício de dons, né, quando ele fala do dom de línguas, vamos para a Bíblia, né? O pessoal diz, o dom de línguas é ou não é? Existe ou não existe? Ele é ou não é a característica da pessoa que recebeu o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, aí Paulo diz, olha, o dom de línguas é o menor de todos os dons, tem que procure os maiores primeiro, né? Porque ele só serve para minha própria edificação, né? A não ser que seja traduzido, isso, né? Tem que ser de forma ordeira, né? Isso, aí ele fala, o culto tem que ser racional. Então, se alguém for falar em línguas, fale só um de cada vez, no máximo 3, e tem que ter intérprete. Se não tiver, não pode falar. Se as pessoas cumprem ou não, é outra história. Né? Mas é isso mesmo, assim, é claro, eu fiz essa pergunta mais como uma provocação até para quem está assistindo aí, porque tanto não é uma coisa fácil de responder, não tem resposta pronta, como ela dá sozinha um podcast todinho. Então, quem sabe a gente faz um outro tema futuramente, inclusive, ou até deixando essa deixa, né? Porque no ano que vem nós vamos trabalhar muito com fundamentos, né? Nós vamos falar muito sobre liderança, vamos falar sobre os fundamentos da nossa igreja, vamos fazer um memorial do que a gente viveu na história da igreja, a história da igreja não só da IBC, a história da igreja de Jesus no mundo, né? Então a gente vai falar muito sobre essas coisas, sobre os fundamentos, né? Então foi só uma palhinha aqui do que nós vamos aprender, né? Mas e a fé é ainda mais do que o racional, né? Eu acredito que sim, existem experiências que é o Espírito Santo que age, que é inexplicável no coração da pessoa, de a pessoa estar ali como um João Batista da vida, né, que a gente conhece, que já contou a história dele aqui no podcast, que veio roubar a igreja e de repente estava lá tendo sua vida transformada da água para o vinho, né? Mas ao mesmo tempo Deus ele trabalha em processos e ele ensina pouco a pouco a gente a entender quem ele é, e isso é só a gente se relacionando com ele, e a palavra realmente ela é muito clara nisso. Não tem como eu me valer apenas do sentimento. Muito pelo contrário, ela trata Deus como uma verdade que precisa ser conhecida, como alguém que eu preciso conhecer e me relacionar, não como alguém que eu preciso sentir um arrepio e aí eu vou saber que está tudo ok e ter as respostas para tudo. No dia que o arrepio parar de aparecer, acabou-se. Isso. E bom, eu queria agradecer demais, queria terminar aqui com
com um versículo aqui que diz o seguinte, ó, Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Ou seja, não adianta a gente querer ser isso ou aquilo, né? Se transformar. Eu digo, eu não sou definido pelo que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu não quero me esforçar pela minha mudança, mas eu não quero me colocar aos pés da cruz para que Jesus possa fazer o trabalho dele em mim, que a gente sempre fala aqui na igreja, né? O trabalho de restauração. Sem um processo de restauração, a gente não segue em frente. A gente fica sempre caindo no mesmo buraco e não aprende a desviar do buraco e desviar e chegar mais longe até que a gente vai por outra rua, né? Como diz aquela historinha. Restauração é isso, é entender que Deus efetua o querer realizar e não quer dizer que eu não faço nada, né? Me lembro. Agora, vou falando e vou lembrando, estudando sobre Neemias esses dias. Fala lá, né? Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém e os caras vêm atacar. E aí ele diz, nós vamos uma ferramenta na mão, reconstruindo, e a espada na outra mão, aqui pronta para a batalha, né? E aí no final ele faz todas as instruções para eles se protegerem militarmente. No final ele diz, o nosso Deus nos protegerá. Amém. Ou seja, confiar em Deus não é ficar parado, né? Confiar em Deus é crer que Ele faz parte do processo e eu fazer a minha parte, que o que Ele espera de mim nesse processo, né? Excelente, Daniel. Você é um grande pregador. Muito obrigado. Eu aprendi com um bom professor na minha casa. Tem mais algum recado final aí para os nossos telespectadores? Não, meu recado é aproveitem, né? Vejam, revejam de novo, né, um podcast como esse e outros que a igreja tem produzido, porque tem muita riqueza de informação, tem muita mensagem embutida e a nossa mente não é capaz de reter tudo de uma vez. Então veja e reveja e pare, anote, pergunte para você mesmo o que é que eu aprendi com isso e o que é que eu vou fazer com isso que eu aprendi, né? O que é que Deus está me falando e o que é que eu vou fazer com o que Deus está me ensinando, para poder haver ação, porque sem ação não há mudança, né? Então, deixo só esse recado aqui e aproveitando a oportunidade para agradecer mais uma vez pela honra que eu estou recebendo de estar aqui contribuindo com o reino de Deus, com essa igreja que eu amo, né? E principalmente estando sendo entrevistado por você. Amém. É um privilégio nosso, né? É meu pai, né? Não sou até suspeito para falar, mas eu admiro demais e agradeço muito pela presença mais uma vez. Com certeza vai estar aqui muitas outras vezes e ano que vem temos aí muitas coisas especiais preparadas, né? Ele que estava aqui na igreja desde antes do pastor Armando, quando os triceratops tiranossauros ainda caminhavam aqui nos campos do Pedras, né? Que a gente nem sonhava que ia vir para cá ainda. Obrigado, já estava aqui. Mas quero agradecer demais, né, pelo compartilhar do conhecimento, seja da palavra, seja daquilo que a boa ciência, né, nos ensina e que é um prazer para nós poder replicar. E a vocês, nossos queridos fãs aí que nos assistem em todo o Brasil e o mundo, planetas aí do Sistema Solar, muito obrigado por assistirem mais uma vez. Esse foi o BCcast. Nós estamos sempre aqui lançando podcasts para enriquecer e edificar no YouTube, no Spotify, em outras plataformas. Continue acompanhando, mande para os seus amigos. Eu desejo a você e a todos nós que a gente possa diariamente renovar a nossa mente para ser mais parecida com a mente de Jesus, que nos transforma dia após dia. Um abraço e até a próxima.